1 Samuel, capítulo de número 26 e o versículo 24. Diz assim a palavra de Deus: assim como eu hoje considerei a sua vida de grande valor, que o Senhor também considere a minha vida e me livre de toda a angústia. Agora, na tradução da linguagem de hoje, ainda: assim como eu hoje respeitei a sua vida, que o Senhor faça o mesmo comigo e me livre de todas as dificuldades. Quanto vale uma vida? Quanto vale a sua vida? Quanto vale a vida dos seus filhos? Quanto vale a vida do seu cônjuge? Qual o valor estimado que você daria por uma vida? Ora, pastor, o valor de uma vida é relativo. Por exemplo, enquanto tem pessoas que estão gastando milhões e milhões em hospitais, em clínicas especializadas, comprando remédios caríssimos, existe gente que dá tudo o que tem em troca da sua vida, em resgate de uma vida, mas para outros, uma vida vale simplesmente uma bala de 38. Para alguns, uma vida vale simplesmente uma arma branca. Para muitos, a vida não tem nenhum valor. Para muitos, a vida não tem importância. E para outros, a vida vale muito. E para você entender, eu quero rapidinho contar uma parábola. Certo dia, o pai de um menino pegou uma pedra. E aquele pai disse para aquele garoto: pegue esta pedra e vá até o mercado, coloque ela à venda. Se alguém perguntar o valor, você não responde absolutamente nada, somente levante 2 dedos. Então aquela criança foi ao mercado, colocou aquela pedra no mercado à venda, e chegou um cliente que olhou a pedra e disse: quanto custa essa pedra? E o menino, obediente, não falou nada, apenas levantou 2 dedos. Aquela mulher disse: $2? Eu quero comprar esta pedra. E então o menino correu até o pai e disse: pai, existe uma mulher no mercado que ela quer comprar aquela pedra bruta que eu coloquei à venda. E o pai disse: por quanto? Ele disse: $2. E o pai disse: agora você vai até um museu, leve esta pedra até o museu. E se alguém do museu perguntar se você quer vender aquela pedra ao museu, não fale nada, apenas levante 2 dedos. E chegando no museu, chegado ali um homem, disse: quanto custa a pedra? E ele só levantou 2 dedos. E ele disse: eu quero comprar esta pedra. É $200? E ele saiu correndo ao pai e disse: pai, lá no museu, um homem quer comprar a pedra por $200. E o pai disse: muito bem, meu filho, agora você vai pegar esta mesma pedra bruta e você vai levar até uma casa de pedras preciosas, e coloque aquela pedra naquela casa, naquela loja de pedras preciosas, de diamante, de várias, de pérola, de tudo. Coloque essa pedra à venda. E quando ele chega à loja, o dono da loja chega e disse: você quer vender a pedra? Quanto custa? E ele não falou nada e só levantou 2 dedos. E o dono da loja de pedras preciosas disse: eu te pago $200 mil por essa pedra. E o menino saiu correndo e disse: pai, o homem lá da loja de pedras preciosas, ele quer comprar a pedra por $200 mil. O menino ficou assustado. Ele quer comprar por $200 mil. E o pai disse: você agora entende, meu filho, o seu real valor? Então o pai explicou para o filho. Você sabe por que aquele homem, dono da loja de pedras preciosas, ele comprou por $200 mil?
Porque aquele homem viu dentro da pedra bruta um diamante, o que os outros não conseguiam ver. Mas aquele homem que entendia de pedras preciosas, quando ele pegou aquela pedra bruta, que no mercado a mulher não dava valor, ofereceu $2, que lá no museu quem não conhecia também não deu o devido valor, ofereceu $200, mas esse que conhecia conseguiu ver o diamante que estava dentro da pedra bruta. Então, meu filho, entenda que o seu real valor depende do meio em que você anda e de quem você convive. Só vai te dar o real valor aquele que consegue ver dentro de você uma pedra bruta, que consegue ver dentro de você uma pessoa cheia de defeitos, cheia de pecados, cheia de coisas erradas, mas a pessoa consegue olhar para você e ver em você um diamante, ver algo de valor que tem dentro de você. E quero dizer a você, talvez o teu pai, a tua mãe, talvez um amigo, talvez quem conhece você, talvez o teu próprio marido, a tua esposa, talvez os teus filhos, talvez os teus pais, um amigo, não tenha enxergado em você algo de valor, mas Jesus olhou para você e enxergou dentro de você algo valioso, algo valioso. Você sabe qual é a importância, pastor? O que é que esse texto tem a ver comigo? O que é que esse texto tem a ver com a minha vida? Tudo. Porque nesse momento, o Saul não era mais um homem de Deus. O Saul estava desviado. O Saul tinha consultado o espírito dos mortos. O Saul tinha desobedecido a Deus. O Saul não andava mais com Deus. O Saul não tinha mais o Espírito Santo de Deus. O Saul tentava agora tirar a vida de Davi. E agora Davi está nas montanhas e percebe através de Abisai que Saul está dormindo, e ele tem a chance de tirar a vida de Saul. Mas quando ele olha para Saul, ele não viu os pecados de Saul. Ele não viu a desobediência de Saul. Ele não viu aquele homem que consultou espírito dos mortos. Ele não viu aquele homem que desobedeceu quando pegou o rei Agag. Quando Deus disse uma coisa, ele fez outra. Ele não olha para aquele homem que fez um monumento em homenagem a ele. Quando Davi olha para Saul, ele enxerga o valor de Saul, porque ele entendia que Deus amava Saul. Apesar das falhas dele, Deus amava Saul. Às vezes, nós olhamos para as pessoas e nós às vezes tentamos julgar as pessoas pela aparência que elas têm. Às vezes, nós tentamos olhar as pessoas e olhar para elas com um olhar totalmente aparente, errado, destrutivo. Mas a palavra de Deus nos diz que Deus, quando nos olha, Ele não nos olha com aparência. Isaías capítulo 11, versículo 3, diz a palavra de Deus. Por favor, Isaías capítulo 11, versículo 3. E ele se inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu. Jesus, quando olha para mim, Jesus, quando olha para você, Jesus, quando te vê, Ele não te julga pelo que dizem de você. Ele não te julga se alguém está dizendo que você não presta, se alguém está dizendo que você não tem valor, se alguém está dizendo que você está cheio de pecado, se alguém está dizendo que você não vale nada. Jesus, quando te julga, Ele não olha a tua aparência, Ele não olha o teu estado hoje, mas Ele consegue ver o valor que está dentro de você. Alguém que você pode ser amanhã, alguém que você pode se tornar amanhã. Ah, pastor, às vezes nós temos muitas pessoas dentro de igrejas que elas querem ser porteiras do céu, elas querem ser porteiras do inferno, elas querem decidir quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Deixa eu te dizer uma coisa, não cabe ao homem julgar pela aparência ou pelo que ouve. O julgamento pertence a Deus, e Deus não julga pelo que Ele vê ou o que Ele ouve, mas Ele julga o que está dentro de nós. Davi então disse: assim como eu consegui enxergar o teu valor, assim como eu consegui enxergar
o grande valor que tem a sua vida. Considerei a sua vida de grande valor. A sua vida tem um grande valor. Talvez você esteja convivendo com gente que não está enxergando isso. Talvez você esteja perto de pessoas que não conseguem enxergar o real valor. Talvez você esteja no mercado, talvez você esteja dentro de um museu, mas Deus quer que você vá para aquele que é especialista em pessoas valiosas, que é Jesus. E quando você vai diante dele, ele reconhece o teu valor. E sabe o que a Bíblia diz? A palavra de Deus, ela nos diz em 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 18, diz a palavra de Deus: escravos sujeitos a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amados, mas também aos maus, porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições do sofrimento, sofrendo injustamente. Versículo 20, pois que vantagem há em suportar açoites recebido por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Você valeu o sangue de Jesus. 1 Pedro, por favor, capítulo 1, versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhe foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Vocês foram comprados pelo sangue de Jesus. Qual o real valor da sua vida? Qual o real valor da sua vida? Você quer saber, enquanto Deus ele te avalia de uma forma esplêndida, como é que Satanás avalia o valor das pessoas? Escute bem, antes de eu ir para o que o diabo avalia, como ele avalia as pessoas, o que diz a palavra em Salmo 49, versículo 7, diz o texto: homem algum pode redimir seu irmão, ou pagar a Deus o preço de sua vida. Para resgatar um amigo, um irmão, você não tem como pagar. E por que você não tem como pagar? Porque essas pessoas estão presas no mundo espiritual. Elas estão presas aonde? No mundo espiritual. O Salmo 142, já voltamos aqui. Salmo 142, versículo 7. O que diz a palavra? O salmista está dizendo, gemendo, clamando: livra-me do sofrimento, tira a minha alma do cárcere. O salmista, quando você começa desde o versículo 1, ele está chorando, é talvez o momento mais difícil da vida dele, e aquele homem a quem ele poupou a vida, Saul, está tentando matá-lo, está caçando, e Davi está sozinho nas montanhas, fugindo de Saul, descalço, sem ter comida, ameaçado, e ele fala que ele está enfraquecido, que ele está cansado. Ele não tem força, olhe para mim, ele não tem forças nem para adorar a Deus, ele não tem forças para orar, e ele diz: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Bem rápido, por favor. Derramo perante ele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação, quando dentro de mim me esmurece o espírito. Ele está dizendo: eu estou fraco, eu estou esmurecido, eu estou enfraquecido. Conheces a minha vereda, ou seja, ele está dizendo: tu conheces o meu caminho. No caminho em que ando, me ocultam armadilhas. Ele está dizendo: no caminho que eu ando, esconderam uma armadilha contra mim. 4, olha para a minha direita, olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo. Ele está enfraquecido, esmurecido, ele está angustiado, ele está se sentindo só, sem nenhum valor, quando ele diz: olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo, não tenho um abrigo seguro, ninguém se importa com a minha, ninguém dá valor para a minha vida. Tem muitas mulheres que estão assim, tem muitos homens que estão assim,
Tem muitos jovens dessa geração que estão depressivos porque não conseguem enxergar neles valor. E por quê? Porque eles vivem no meio de uma geração que não sabe dar valor às pessoas. Mas Jesus é diferente. Quando a gente encontra Jesus, Jesus faz a gente enxergar o nosso real valor e enxergar o valor das pessoas que estão em nossa volta. O Saul era um assassino, o Saul era um bandido, o Saul era um idólatra, o Saul era um feiticeiro, mas Davi disse: a tua vida tem um grande valor para mim. Quando você tem Jesus, você vai no presídio, você vê um assassino, você vê uma pessoa toda errada, mas você consegue ver dentro dela o valor. Em qualquer lugar. O Davi disse: não tenho um abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Ninguém. 5. Clamo a ti, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio, és tudo o que eu tenho, que na terra dos viventes. 6. Dá atenção ao meu clamor, pois eu estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois eles são mais fortes do que eu. Você está vendo o clamor de um homem, mas a palavra mais forte desse Salmo 142 é o versículo 7, quando diz: tira minha alma do cárcere. Por que essa é a palavra mais forte? Porque quando uma pessoa clama para Deus livrar a sua alma do cárcere, é um estágio em que você já se sente preso, oprimido, você não tem vontade de viver, você não tem vontade de sorrir, você não tem vontade de nada, você está totalmente oprimido e preso dentro de você mesmo. Ninguém é capaz de sentir a dor da alma a não ser quem está. Você pode falar com um amigo, você pode falar com o vizinho, você pode falar com um psicólogo, você pode falar com um terapeuta, você pode falar com quem você quiser. Ninguém consegue entender a dor da alma. Só quem consegue entender a dor da alma é Deus. Só quem consegue entender a dor de uma alma é quem está vivendo nela. Talvez você esteja dizendo hoje: pastor, eu olho para a minha direita e não tem ninguém comigo. Eu olho em minha volta e ninguém me dá valor algum. Ninguém se importa com a minha vida. Nem pai, nem mãe, ninguém se importa com a minha vida. Ninguém consegue ver em mim o que o Senhor está dizendo aí que é para ver. Volta o Salmo 49, versículo 8. Pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre. NVI, por favor. Pois o resgate de uma alma, de uma vida, não tem preço, não há pagamento que o livre. Para Deus, uma vida não tem preço. Para Deus, uma vida não tem preço. Diz o texto em João capítulo 3, você conhece: Deus amou o mundo de tal maneira que foi capaz de dar o seu único filho. E sabe por quê? Queridos, Ele enxergou em você. Ele enxergou em você o que diz a palavra de Deus nos evangelhos. Por favor, diz a palavra de Deus, Evangelho de Mateus: o reino dos céus é semelhante a um homem que encontra pedras preciosas. Ele está atrás de um tesouro e, encontrando, ele vende tudo que tem. Ele vende tudo que tem a fim de comprá-la. Para Jesus, você é uma pedra preciosa. Para Jesus, você é um tesouro que Ele encontrou. Diga: eu sou um tesouro que Jesus encontrou. Você crê nisso? Diz a palavra de Deus, Marcos capítulo de número 5 e versículo 1. Escute bem isso aqui. Aonde nós estávamos lá no Salmo. Enquanto Deus diz que para Ele você não tem preço, Ele foi capaz de dar o seu único filho. Enquanto Davi tem um coração de Deus e ele consegue ver em você o teu real valor, eu quero que você entenda aqui qual o valor que Satanás, quanto é que vale uma vida para Satanás. Capítulo 5 de Marcos, versículo 9. Vamos ler do 1, por favor. Eles atravessaram o mar para fora da região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro.
Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os ferros em seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedra entre os sepulcros e nas colinas. As pedras de hoje é o crack. As pedras que aquele homem se cortava, hoje é a maconha, é o álcool. O diabo escravizava ele para sofrê-lo. Vivia dentro de um sepulcro, no lugar de gente morta. Versículo 6. Quando ele viu Jesus de longe, correu, prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: sai deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual o seu nome? Meu nome é Legião. Legião, na verdade, é um termo romano que se referia a um exército de 6.000 homens. Então, quando ele disse, eu sou uma legião, ele estava dizendo, eu sou 6.000 demônios. Havia naquele homem 6.000 demônios. Eu sou uma legião. Por isso que não tinha ninguém que podia contê-lo. Meu nome é Legião, porque somos muitos, ou 6.000. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Então ele disse, os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Por que é que Jesus permitiu que os demônios fossem para os porcos? Jesus estava mostrando àquele povo de Gadara e a todos nós que para o demônio uma vida tem o mesmo valor de um porco, que a vida de um homem tem o mesmo valor de um porco para o diabo. Os demônios, eles pedem às vezes animais em troca da tua vida, porque para o diabo você não tem nenhum valor. Você vale tanto quanto vale um porco. O diabo tinha destruído a família daquele homem, tinha tirado dele família, tinha tirado dele saúde, liberdade, dignidade, paz, decência. A Bíblia diz que ele andava nu. Versículo 13. Ele lhe deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 12.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Pastor, por que Jesus permitiu que esses demônios fossem para aqueles porcos? Algumas razões. E a primeira razão, para mostrar àquele povo o potencial destruidor que agia naquele homem. Jesus estava mostrando ao povo que havia 6.000 demônios naquele homem, que estavam destruindo ele, a família dele, o futuro dele, e que agora aqueles demônios entram numa manada de porcos e lançam aqueles porcos precipício abaixo. Para o diabo, você e eu não temos valor. Segunda coisa, para revelar àquele homem que o poder que oprimia tinha sido vencido. Jesus venceu os 6.000 demônios. Aquele homem era tão importante que Jesus saiu da Galileia, ele atravessou o mar de Tiberíades para a região de Gadara, aonde ele não era bem-vindo. Jesus foi lá só por causa de um homem. Você é capaz de entender o valor que você tem? O que Jesus é capaz de fazer por causa de você? Por causa de um único homem, Jesus foi em Gadara. Terceiro, Jesus queria mostrar ao povo de Gadara a sua escala de valores. Vamos continuar lendo. Para o povo de Gadara, os porcos tinham mais valor do que aquele homem. Versículo 14, por favor. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram eles fato da cidade nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Então diz a Bíblia, quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônio, assentado, vestido em perfeito juízo. O que era preso em corrente, o que morava no sepulcro, o que estava nu, agora está vestido. Aquele que era perturbado agora está em perfeito juízo. E ao invés deles ficarem felizes e glorificarem a Deus, versículo 16, os que o tinham visto contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos.
Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estiver endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus pagou um preço altíssimo, a vida dele, em troca da sua. Sabe por que Jesus fez essa troca? Imagine você descendo ao inferno. Imagine eu descendo ao inferno. A gente nem saía mais de lá. Porque todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Nós tínhamos uma dívida, mas Jesus não. Jesus é perfeito. E ele disse: Pai, eu vou trocar de lugar com eles. Eu vou poupar a vida deles. Queridos, eu quero encerrar dizendo: embora você se ache pequeno, embora, como disse o Davi no Salmo 142, lá no versículo 5 e 6, embora ele tenha dito: eu olha para a minha direita e vê, talvez você esteja exatamente assim. Não tenho abrigo seguro nem na minha casa. Ninguém se importa com a minha vida. Ninguém se importa. Mas hoje Jesus quer que você experimente do teu real valor.